e ele disse o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro no comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político. Algo que eu sei muito sobre. Aconteceu comigo, 10 vezes mais forte, né, do que com o Bolsonaro. E agora o nosso país é o mais quente do mundo, né, o que está mais em evidência aí. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas, ele coloca aí, em letras garrafais, de Jair Bolsonaro, sua família e milhares dos seus apoiadores. Muito de perto, né? Vou acompanhar. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. E aí finaliza o Trump, dizendo, né, que isso se chama eleição, e ele pede para que deixem Bolsonaro em paz. Logo na sequência, Eduardo Bolsonaro soltou um vídeo curtinho aí, porque ele é uma espécie de pivô, né, dessa história, está lá nos Estados Unidos articulando com os políticos americanos, e vamos ver o que ele disse para depois o pessoal já comentar. Pessoal, sobre essa postagem do Trump, muita gente me ligando, eu não posso entrar em detalhes, mas eu só posso garantir uma coisa: essa não será a única vez essa semana que você vai ouvir o governo dos Estados Unidos falando desse tema da perseguição no Brasil. Um abraço, fiquem com Deus. Bom, então ainda prometeu que tem mais nessa semana. Alô, Bauer, como é que você acompanhou? Uma declaração forte, né? Acho que o Trump até o momento nunca tinha ido tão incisivo, né? Nunca tinha sido tão incisivo nesse apoio e já teve reação, né? Eu acho que sim, em relação ao conteúdo, a gente já comentou algumas vezes aqui que o que o presidente Trump está dizendo é verdade. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, você goste ou não, ele está sofrendo uma injustiça e é um processo político que faz todos os brasileiros temerem o que pode acontecer, porque se aconteceu com ele, está acontecendo com ele, pode acontecer com qualquer um, né? Um processo que não respeita o devido processo legal, tudo aquilo que a gente já cansou de falar, e portanto é um processo de exceção. Isso não pode acontecer e o presidente Trump tem razão. Agora, eu acho que tem um problema aí, que é o seguinte: nas devidíssimas proporções, o que aconteceu no Canadá nas eleições recentes, poderia ter um efeito também no Brasil. O que eu quero dizer? Assim, o candidato da oposição no Canadá, que era da oposição do governo canadense, que estava favorito nas pesquisas... Conservador, ele acabou perdendo a eleição na última hora porque o Trump entrou no meio do processo com uma série de afirmações, eu diria até desastradas, que fizeram com que o eleitorado, parte do eleitorado canadense, mudasse de posição, ficasse assustado com a posição americana e retraísse, e foi lá eleito o candidato do Trudeau, né? Da esquerda. Dando sequência ao regime Trudeau. Lógico, são situações muito diferentes, os países são diferentes, mas eu acho que o que esse processo demonstra ele dá gás para o presidente Lula, entende? Ele fortalece o presidente, porque o que todos nós gostaríamos, pelo menos o que eu gostaria, né? Não faço as minhas palavras dos outros, nem muito menos do Brasil Paralelo, mas o que eu gostaria que acontecesse é que a gente tivesse alternância de poder em 26. Isso já está claro, né? O que significa dizer que seria o fim do governo Lula e a renovação aí dos quadros, quiçá um outro presidente de outro partido, aí, de outra origem. Mas quando a gente vai chegando perto e está começando a chegar perto das eleições e começa a ter esse tipo de embate, você provoca de novo uma polarização e muita gente que está ali em dúvida, que não gosta do presidente Trump, que não gosta desse tipo de intervenção externa, que fica incomodado com o imperialismo yankee, né? Independente de ser lulista ou petista ou não, vai tender a se incomodar. Então eu acho que tem esse efeito não tão desejável que pode levar a uma preocupação grande aí, porque o que é mais ou menos o efeito que teve o 8 de setembro, vai. Tudo que o PT precisava em janeiro de 23,
8 de janeiro. 8 de janeiro, eu falei Setembro. Desculpa, 8 de janeiro de 23, era aquilo que aconteceu. Quer dizer, uma operação desastrada, que ninguém pode apoiar, mas que deu munição ao PT para consolidar o seu discurso de revanche. Isso é um pouco parecido, sabe? Eu temo que isso possa ser levado, ainda mais quando o filho do presidente que está nos Estados Unidos trabalhando nisso, e é fato que está e ele tem direito de fazer, pode levar a um resultado não tão desejável lá na frente. Vamos ver. Eu acho que é o que a gente está aqui para fazer, para analisar e ver os efeitos que isso tem, de bom e de ruim. Muito bem, vamos ver como o ex-presidente Bolsonaro reagiu, então, a essa declaração do Trump. Ele também escreveu um post e disse o seguinte: recebi com muita alegria a nota do presidente Trump, convivi por 2 anos com ele, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Jair Bolsonaro. Vou inverter um pouquinho a ordem aqui, chamar o Ricardo Gomes para a primeira análise dele aí sobre esse momento. O Lobauer trouxe aí essa visão que pode até ser algo bom, né, para o governo atual, para o Lula. Esse exemplo do Canadá, bem recente, e que uma oposição ao Trump acabou sendo usado pela esquerda para conseguir a vitória eleitoral. Mas há quem diga também que sem isso você não consegue resolver a situação aqui no Brasil, né, que as instituições não estão dando conta de trazer novamente aí uma normalidade, né, com oposição podendo se pronunciar e o próprio Bolsonaro podendo participar das eleições no ano que vem. Qual que é a tua visão sobre essa questão? A que ponto chegamos, né, Renato? Boa noite aos colegas de bancada aí. Claro que a gente lembra esse caso do Canadá que o Lobauer mencionou, mas primeiro sentimento que me vem é esse, né? Quando a nossa esperança ou parte dela está depositada numa ação de um governo estrangeiro, né? O Lula pulou, né, para responder, dizendo que não aceitará intromissão de outros países em assuntos internos, acho que esquecendo que há poucos meses Lula mandou um jatinho buscar no Peru a primeira-dama, a ex-primeira-dama do Peru, que tinha sido condenada por corrupção, e o Lula achou que não era intromissão mandar um jatinho buscá-la, né? Veio num avião brasileiro para cá para receber asilo político. Ou seja, Lula sequestrou da justiça peruana o direito de punir a sua ex-primeira-dama condenada por corrupção. Aí não era intromissão em assuntos de outro país, né? Agora, o tweet, que não é tweet, né? O post de Trump é uma intromissão nos assuntos brasileiros. O que eu leio dessa mensagem do Trump? Primeiro, né, quando ele diz que vou acompanhar isso muito de perto, me transmite uma sensação de que eventuais aplicações da Lei Magnitsky, de punições dos Estados Unidos a autoridades brasileiras, de que isso vai acontecer caso Bolsonaro seja condenado. O que eu não estou duvidando que vai acontecer, pelo contrário, né? Parece evidente que o Supremo vai condenar Jair Bolsonaro. Quando eles vão acompanhar de perto até o final, significa, olha, vou esperar isso aqui acabar para agir. A segunda leitura é como vai reagir o Supremo Tribunal Federal a isso. Primeiro, a gente já viu o Itamaraty falar quase que como um porta-voz do Supremo, né? Alguém desinformado pensaria que as notas que o Itamaraty lançou teriam sido redigidas lá pelo Supremo Tribunal Federal, e o Itamaraty estava fazendo papel de porta-voz, para não dizer garoto de recados. Como o Brasil vai reagir, né? O Itamaraty provavelmente vai fazer uma nota criticando,
Alexandre de Moraes deve fazer um ou outro comentário jocoso, entre ácido e irônico, sobre a mensagem de Donald Trump e, pelo visto, ou pelo menos com base no que aconteceu no passado, isso é o que se pode esperar. Tá? Qual é o destino disso? O destino disso nós vamos descobrir depois do julgamento de Bolsonaro, quais são as medidas que o governo americano está disposto a adotar, e teremos um novo capítulo na eleição do ano que vem. O que fará Bolsonaro, o que fez Lula de registrar uma candidatura estando inelegível, o TSE vai negar o registro da candidatura de Bolsonaro, como os Estados Unidos reagirão a isso, né? Eu entrevistei aqui na BP o deputado Gustavo Gayer, que disse, olha, o governo federal, o governo americano não vai reconhecer as eleições no Brasil se Trump não disputar. E isso é bom para o país? É claro que não é bom para o Brasil, né? Então a nota ao mesmo tempo que se olha esperando que de fora venha alguma força para mudar o cenário brasileiro, por outro lado, o momento que vive o país é um momento lamentável, em que os Estados Unidos da América, não é qualquer paizinho, né? São os Estados Unidos da América, o presidente dos Estados Unidos está alertando para o uso político de uma ação judicial em termos bastante duros. Quer dizer, o Brasil, nesse empenho de se tornar um pária internacional, nota 10 aí para o governo Lula nesse quesito.